Então, irmãos, eu queria começar compartilhando com vocês algumas coisas da minha vida, tá? Então, na minha vida, eu buscava a Deus desde criança. Para quem não sabe, eu sou órfão de pai e mãe, tá? Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos, a minha mãe quando eu tinha 17. Mas mesmo eles não indo na igreja, eu sempre tive esse desejo de querer buscar Deus. Então, quando eu comecei a estudar, eu estudava do lado de uma igreja católica, que era perto da minha casa. E aí, o que eu fazia aos domingos? Eu ia todo domingo na igreja, tá? E aí, nesse período, eu fiz primeira comunhão, fiz, várias coisas que a igreja faz, a igreja católica. E uma coisa que me chamava muita atenção era a fé que as pessoas tinham. Uma fé que eu não tinha, na verdade, porque eu via as pessoas fazendo promessas, se prostravam diante de santos e faziam tantas coisas para comprovar a fé que elas tinham. E aí eu ficava pensando: "Mas que fé é essa que eu não tenho?". E eu comecei a buscar, na verdade. E aí, nesse período todo, eu me afastei da igreja católica e eu continuei fazendo essa busca, né, de entender o porquê das pessoas terem tanta fé, e essa fé que eu não tinha, me chamava atenção, porque era uma coisa que eu queria também ter. E aí, o que aconteceu? Nesse período, eu fui convidado por vários religiosos, eu fui em várias igrejas para conhecer como as pessoas se comportavam. E na verdade, isso não mudava a minha maneira de ter a fé que eu precisava de ter. E aí uma das coisas que eu aprendi foi quando eu fui estudar a Bíblia, entendeu? De entender que a nossa fé, depende muito de nós estarmos tendo um relacionamento com Deus profundo. E é por isso que eu queria estar compartilhando hoje sobre a ação do Espírito Santo, porque se nós entendemos quando nós somos batizados, a gente recebeu o Espírito Santo. E é isso que ajudou com que nós tivéssemos vidas transformadas, né? Então se a gente não sente a ação do Espírito Santo em nossas vidas hoje, a gente tem que pensar: o que está faltando para eu sentir? Será que eu tenho o coração completamente entregue para Deus de fato? Ou eu conheço Escrituras, mas eu não tenho deixado Deus agir no meu coração? E se a gente for ver na Bíblia, é uma trindade, na verdade, porque a Bíblia fala que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a parte de Deus que age em nossas vidas, que nos transforma, que nos faz ser de fato quem nós somos na vida cristã. E ele habita em nós. Se nós somos a habitação do Espírito Santo, como que nós temos deixado agir? Por exemplo, aqui em casa eu tenho a minha esposa Cláudia, que está aqui na minha frente, e uma das coisas que ela adora fazer é deixar a casa organizada. Entendeu? Então ela está sempre mudando alguma coisa de lugar, porque ela gosta de deixar a casa organizada. Mas e na minha vida espiritual? Será que eu tenho deixado minha casa organizada para Deus? Como que eu tenho agido para que de fato isso seja uma coisa que tenha mudado na nossa vida, que tenha mudado no meu coração? Então, as 4 formas que o Espírito pode agir em nossas vidas, a primeira delas, eu queria estar compartilhando agora, é que ela nos convence do pecado, tá? E em João 16, de 7 a 12, que o Paulo vai colocar aí daqui a pouco, tem um trecho que fala o seguinte: "Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito para que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora." Então, essa escritura é uma escritura que me inspira muito, porque ela fala Cristo conversando com os discípulos dele, né? E ele fala sobre o quê? Que ele precisava ir para que o conselheiro viesse, para que nós pudéssemos entender o que era a justiça e o juízo de Deus. E ele falava com profundidade para um grupo que talvez não entendesse por quê? Porque Cristo estava com eles. Mas hoje nós não temos mais, nós não andamos com Cristo fisicamente, mas nós temos o privilégio de entender que Cristo morreu e ele nos convence do pecado. Por quê? Porque ele mandou o Espírito Santo para agir em nossas vidas e nos mostrar o que nós podemos fazer para estar perto dele. Isso é um privilégio que nós temos, um privilégio que eu tenho e cada um de nós hoje tem,
porque Cristo cumpriu a promessa dele. Ele veio, passou, viveu na terra, morreu na cruz por cada um de nós, para nos convencer de que nós podemos superar todos os pecados das nossas vidas e nós podemos ter vidas transformadas. É através do Espírito que nós tomamos essa consciência do pecado. É Ele que nos convence a sermos puros, sermos salvos, porque quando nós estudamos a Bíblia, lá em Mateus 28, fala o quê? Arrepende dos pecados, sejam batizados, vocês receberão do Pai o Espírito Santo. E nós temos esse Espírito hoje. É um Espírito que nos edifica, que nos transforma e que nos faz sermos mais semelhantes a Deus e a Cristo, porque hoje nós temos esse privilégio de ter o Espírito agir em nossas vidas. Ele nos mostra a salvação por meio de Cristo. Então, se a nossa casa hoje, fisicamente, está organizada, é porque a gente vê o que está desorganizado, a gente vai lá e arruma, deixa ela toda preparada para receber visitas e para outras coisas que a gente pode estar querendo deixar ela tudo organizada. Mas a nossa vida espiritual, nós temos também que ter essa consciência da importância de entender que nós somos o templo, a casa onde habita o Espírito. E a gente deixar organizado em cada detalhe, em cada coisa que precisa ser organizado, para que, de fato, isso seja algo que vai agradar a Deus, algo que vai, de fato, inspirarmos a sermos mais como Cristo. Então, que o Espírito possa nos convencer a cada dia da importância de superarmos os pecados e termos um relacionamento que agrada a Deus. E isso, irmãos, é algo que, de fato, nos faz sermos incrivelmente transformados, porque Deus pode nos edificar a cada dia, Deus pode nos inspirar e fazer que sejamos mais como Cristo em cada detalhe, em cada situação que a gente pode pensar, nas nossas orações, nas escrituras que a gente lê, na forma como a gente expressa a nossa vida com as pessoas. Tudo isso só é possível porque hoje nós temos esse Espírito que nos convence de todas as coisas que a gente pode ser transformados para termos uma vida que agrada a Deus. Uma segunda forma também de que termos esse Espírito que nos edifica é que ele garante a nossa salvação. Paulo vai passar um outro trecho agora, que é em 2 Coríntios 1, versículos 21 e 22, tá? E nesse trecho, é uma escritura também que me inspira muito, porque fala sobre uma carta que Paulo escreveu para os Coríntios e, essa escritura fala sobre a importância do nosso relacionamento com Cristo, na verdade. E aqui fala no versículo 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, com a garantia do que está por vir. Então, isso aqui fala sobre selar, né? Eu não sei se vocês já moraram em fazenda, se vocês já tiveram contato em fazenda, mas em muitas fazendas existe uma criação de gado e cavalos e os donos dos fazendeiros, eles colocam uma cela, um selo, na verdade, uma marca, tá? Eles vão lá, tem lá o desenho lá da fazenda, ou com a sigla do dono da fazenda, eles pegam um negócio como se fosse um selo, põem água lá no fogo, e aí depois eles vão e colocam aquilo lá na pele do animal. E ali fica uma marca, que é a marca que mostra que aquele animal pertence àquele fazendeiro, aquela vaca ou aquele cavalo. Então, isso é uma coisa que eles criaram para identificar de quem é a propriedade. Mas nós, na verdade, também temos uma propriedade. A propriedade que nós temos é a que Deus colocou em nós um selo. E o selo é o quê? O Espírito dele que habita dentro de nós. E quando eu leio a Escritura, que me inspira muito de entender que nós fomos selados para Deus, nós somos salvos e a garantia da nossa salvação é esse selo, que é o Espírito que Deus colocou dentro de nós. E aqui fala que Ele nos ungiu. Deus nos ungiu para sermos salvos. E Ele nos selou como sua propriedade. Então, hoje, se você tem uma casa, fala que você é o dono da casa. Você tem um carro, você é o dono do carro. Mas Deus é o dono de nossas vidas. Nós somos a propriedade de Deus. Então, como nós temos pensado hoje sobre esse Espírito que Ele deu como nossa garantia de salvação? Nós temos zelado, nós temos de fato entendido que nós somos a casa onde habita esse Espírito.
como está a nossa casa? Já está organizada ou está com tudo jogado em cada canto? Que a gente entenda, possa entender isso, que o Espírito entra em nosso coração e nos transforma. E ele nos dá a segurança da nossa salvação. E é por meio desse Espírito que nós temos as confortos com Deus. Se nós estamos ansiosos, esperados e passando um monte de dificuldade, o que a gente vai fazer? A gente vai lá, se apega a Deus, ora, jejua, procura ter mais paciência, ter mais confiança. E isso só é possível se nós estivermos perto de Deus. Não é com as nossas forças, não é eu correndo atrás e tentando fazer do meu jeito, com as minhas forças, mas de entender a importância de sermos, de fato, inspirados por Deus, confiantes, pacientes e acreditando que Deus está no controle de todas as situações, que nós podemos ser edificados a cada dia, que nós podemos ser transformados por esse Deus tão incrível que a Bíblia mostra. E Cristo, pode nos mostrar esse caminho a cada instante. A gente tem que buscar e ter todo esse desejo, esse conhecimento que ele pode nos colocar em nossas vidas, tá? Uma terceira forma do Espírito agir em nossas vidas é através do ensino. Ele nos ensina a seguir a forma correta que agrada a Deus. E eu queria estar compartilhando um outro trecho agora em João 16, dos versículos 16 até 13 até o 15, desculpem, que o Paulo vai colocar aí na tela, e fala o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele nos gloriará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, esse trecho também faz pensar muito, fala o Espírito da verdade, né? Não é só o Espírito de Deus que a gente recebe, mas também o Espírito da verdade. Por quê? Porque quando nós fomos chamados para conhecer Deus e conhecer a Bíblia, nós fomos também chamados para viver desse Espírito, né? A Bíblia fala em João 8, 31, 32, que conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, o Espírito de Deus, o Espírito nos traz a verdade, que nos guia a toda a verdade. E aqui fala que tudo que nós podemos ter no nosso relacionamento com Deus, o Espírito pode nos proporcionar. Se nós temos dúvida, ele vai lá e nos auxilia. Se nós erramos, ele vai lá e nos acusa que a gente fez algo errado, quando a gente sente que a gente fez algo errado. Porque ele está lá para nos mostrar o caminho, mostrar o que nós podemos fazer para ter a verdade. E isso é uma coisa que eu me sinto muito inspirado de saber que nós podemos conhecer essa verdade a cada dia, porque hoje nós temos esse privilégio e temos esse Espírito que habita em nós, que faz com que sejamos cada vez mais edificados, com nossos corações cada vez mais leves. Por quê? Porque nós hoje entendemos a importância desse Espírito que habita em nós. Então, quando Jesus enviou o Espírito, ele enviou esse Espírito para nos auxiliar em nosso ensino. Começamos lá no início da nossa vida espiritual imaturos. A Bíblia fala que a gente bebeu do leite da fé, né? Do leite da verdade, do leite da mensagem. E isso foi sendo transformado. Cada ano que se passa, nós somos diferentes. O que nós somos hoje, nós somos diferentes do que nós somos no passado. Eu mesmo, por exemplo, agora em fevereiro, vai fazer 30 anos que eu sou cristão. Então, eu fui batizado dia 3 de fevereiro de 91. Então, dia 3 de fevereiro eu completo 30 anos na fé. E o que eu sou hoje é muito diferente do que eu era 30 anos atrás. Eu era 30 anos mais jovem, mas eu também não tinha, era 30 anos mais jovem na fé. E então, nesse período, eu já tive muitas dificuldades, muitas lutas, já passei por um monte de situações que foram me transformando. E se hoje estou aqui, uma das coisas que eu aprendi a ter foi o quê? Perseverança. Porque muitos no meio, durante a caminhada na fé, o que acontece? Eles existem porque vem as dificuldades, vem as lutas, e as pessoas acabam se entregando às lutas e desistem da fé. Mas uma das coisas que o Espírito me ajudou a ter foi perseverança. E se hoje eu estou aqui, já estou para completar 30 anos na fé, é porque eu perseverei muito para poder permanecer firme em todas as situações, em todas as dificuldades.
Então, isso é uma coisa que o Espírito também nos ensina, a sermos perseverantes na fé, né? Por meio do Espírito, nós entendemos as coisas espirituais. A gente entende a verdade, a gente aprende o que são os frutos do Espírito, a ter paciência, fé, a ter domínio próprio. São várias coisas que a gente aprende. O Espírito nos ensina a sermos transformados. Então, esse Espírito que Cristo coloca aqui, ele fala que quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Quando Cristo está falando isso, ele está falando para nós hoje, porque Cristo morreu, ele se foi, mas ele deixou o Espírito dele para nos ensinar isso. Então, isso é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, a importância de se agarrar a esse ensino e perseverar com toda a fé e ter todo o coração que vai agradar a Deus em todas as situações. Eu sou muito grato por todas as coisas que eu já passei na minha vida, pelo meu casamento, pelo meu filho, por todas as coisas que Deus já me deu e por tudo que Ele tem me ensinado, de fato, a seguir para ter uma vida que vai cada vez mais transformar a minha vida para que ele possa ser edificado dentro de mim cada instante, tá? E um outro ponto também que eu queria abordar aqui, que é uma quarta forma da ação do Espírito, é o quê? De produzir fruto. O Espírito produz frutos em nossas vidas. Se o Espírito não está produzindo frutos, como que anda a nossa fé cristã? Como anda a nossa dependência desse Espírito que nos transforma e que nos edifica? Será que o Espírito tem de fato agido em nossas vidas? Ou a gente tem cumprido obrigações cristãs? Porque muitas pessoas podem cumprir obrigações cristãs. Ela pode ir na igreja todos os domingos, ela pode fazer coisas que mostram que aparentemente ela está vivendo uma vida que agrada a Deus, mas se ela não está produzindo esses frutos, se o Espírito de Deus não tem agido dentro dessa pessoa, como que de fato ela está sendo semelhante a Cristo? Então, como que de fato meu coração tem sido edificado para que eu seja semelhante a Cristo? Muitas coisas, por exemplo, que eu tenho hoje, foi por causa de muita oração. Eu não era uma pessoa muito espiritual, eu não era expressivo, eu não era de falar muito com as pessoas, porque era muito fechado entre mim. E eu tive que orar muito para poder mudar coisas de mim, para que eu pudesse ser mais como Cristo, para poder anunciar a mensagem com mais expressividade, de falar de coração as coisas que não só aquilo que eu pensava, mas aquilo que eu sentia. Então, isso são coisas que nós precisamos orar. Todos nós temos falhas, nós não somos perfeitos. Cada um de vocês tem falhas. Mas como nós temos lidado com isso para que nós possamos ser transformados? A gente tem orado para que isso mude ou a gente tem deixado de lado? Uma coisa que eu penso muito sobre a importância da oração, quando Paulo fala que ele orou muitas vezes para que ele tirasse aquele espinho da carne que ele sentia e Deus não atendeu, ainda assim ele não caiu da fé. Ele continuou perseverante. Ele orou muito, Deus não tirou aquilo, mas ele continuou firme na fé. Então, muitas vezes, a nossa oração tem que ser fruto de perseverança, de orar e acreditar naquilo que Deus de fato quer fazer em nossas vidas. É o que vai nos fortalecer, é o que vai nos edificar, é o que nos vai ser mais semelhantes a Ele em cada situação. E aqui, nesse trecho que eu queria ler com vocês, sobre produzir frutos, é um trecho de Gálatas 5, 22 a 25. Um pouco antes, a gente lê Gálatas 5, vai falar sobre o pecado em si, né? Mas aqui no versículo 22, ele fala o quê? Dos frutos do Espírito. No versículo 19 e 21, ele fala do pecado e depois ele fala dos frutos do Espírito. E nesse trecho, no versículo 22, fala: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, aqui é uma escritura que me inspira muito. Eu gosto muito da escritura. Ela fala o quê? Que o Espírito produz vários frutos em nossas vidas. Ele começa falando o quê? Sobre o principal, né? Que é o amor. Porque a Bíblia fala que o amor convence, o amor repreende, o amor faz várias coisas
Porque se você ama, você vai querer ajudar as pessoas. Se nós não amamos, a gente vê a coisa errada e deixa para lá. Fala, deixa assim mesmo, é a vida dele. Mas a gente ama de fato, a gente vai querer corrigir não só as nossas vidas para sermos melhores para Deus, mas também de ajudar as pessoas por causa do nosso amor e nossa fé cristã. Fala da alegria, né? Será que a gente tem alegria interior por termos um relacionamento com Deus? Ou é um peso? Então, que a gente possa entender a importância de sentir alegria. Viver a vida cristã, muitas vezes tem as dificuldades, mas não deve ser visto como peso, mas como algo agradável. A Bíblia fala que a vida é como um perfume, é algo agradável a Deus. Que as nossas vidas seja de fato esse perfume agradável. Fala sobre a paz. Muita gente é ansioso, desesperado, impaciente, né? Mas devemos ter paz no nosso coração, devemos sentir a leveza daquilo que a gente faz, de sermos pacientes, de termos o amor, a paciência e todo o domínio que a gente precisa ter para poder lidar com as situações. Fala sobre a amabilidade, né? O amor, ele vem com a amabilidade. Quando as pessoas vêm até nós, será que nós somos amáveis com elas? A gente expressa essa amabilidade ou a gente é arrogante, é orgulhoso, briga e não entende a importância desse relacionamento? Então a gente possa entender isso. A bondade, a fidelidade, né? A importância da fé. É aquilo que eu falei lá no começo, que quando eu vi as pessoas tendo a fé e toda essa fidelidade, era algo que eu não sentia e ficava impressionado de ver a fé que as pessoas tinham, né? Essa fidelidade de querer fazer as coisas para agradar a Deus. E a fidelidade, irmãos, a gente tem que entender de ter uma fidelidade pelo que é correto, né? Porque a gente pode ter fé muitas vezes em coisas erradas, né? De acreditar. Uma das coisas que eu queria compartilhar, por exemplo, a gente já sabe pela ciência que o mundo é redondo, mas tem muitas pessoas que acreditam que a Terra é plana. É uma fé? É, elas acreditam. É o real? Não é, porque se a gente for ver do ponto de vista da física, a Terra ela é redonda, né? Então, muitas vezes, a nossa fé pode ser uma fé errada. Então, é importante da gente analisar nosso coração a cada dia e ver se o que a gente tem, de fato, é a fé que agrada a Deus. É a fé que vai mostrar para as pessoas que é uma fé verdadeira. Porque, às vezes, a gente pode ter fé e ter uma fé em algo que não é o real, né? Não é o algo que vai agradar a Deus de fato. Então, é importante da gente também pensar nisso. Se a nossa fidelidade com Deus é pelas coisas corretas, né? Se é por aquilo que de fato Ele quer que nós façamos. Temos mansidão e domínio próprio. A mansidão, irmãos, é algo que é muito importante, porque a Bíblia fala, Cristo fala, quando Ele chamou os discípulos, Ele chamou e falou o quê? Venham para mim, porque eu sou manso de coração, né? Então, Cristo mostrou a mansidão pelo próprio exemplo dele. Essa mansidão é a mansidão que nós devemos ter também para nossas vidas hoje, de imitar. Se nós somos ansiosos, esperados, perdemos a paciência facilmente, que a gente possa pensar muito nisso, a importância dessa mansidão com Deus, do relacionamento com Deus, daquilo que de fato vai fazer com que eu seja o homem ou a mulher que vai agradar a Deus, né? Que vai inspirar as pessoas a fazerem. E domínio próprio, né? Porque se a pessoa não tem a mansidão, se ela é ansiosa, uma das coisas que pode estar faltando é o domínio próprio, né? Porque a pessoa não tem controle das emoções. A pessoa vai e faz tudo pela emoção, na verdade. E se nós fazemos tudo pela emoção, muitas vezes a gente pode perder a espiritualidade, porque a gente vai ser ansioso, a gente não vai, talvez, pensar no que é mais importante naquele instante, o que é mais sábio naquele momento, né? Porque muitas vezes a falta de domínio próprio pode atrapalhar até a nossa sabedoria com Deus, né? E aí ele termina aqui no versículo 23, algo que eu penso muito, né, no quanto isso é inspirador, que ele fala: contra essas coisas não há lei. Não são leis humanas, não são leis físicas, mas a importância de entender que se nós temos o Espírito de Deus, que é a marca registrada dele em nossas vidas, nós vamos ter algo que lei nenhuma desse mundo vai poder mudar, porque a gente vai poder fazer algo que agrada a Deus. Uma das coisas que a gente pode pensar muito nisso, por exemplo, no Brasil nós somos um país que tem o direito de expressar a nossa fé, de expressar a nossa vida com uma igreja. Mas muitos países do mundo não têm esse privilégio.
E muitas pessoas são presas, elas são julgadas, elas são condenadas por causa da fé dela, né. Então, isso é uma coisa que a gente deve prezar muito. O próprio Cristo, se a gente for ver, ele foi condenado e crucificado por uma lei humana, né. Na verdade, ele era o Filho de Deus e ele morreu condenado por baseado em leis humanas. Mas que a gente pense muito nisso, que a nossa vida espiritual é algo que vai nos fortalecer a cada dia, que vai nos edificar e fazer que nós tenhamos essa transformação. Se nós temos o Espírito em nossas vidas, desculpem, a gente vai entender a importância de nós termos a marca dele. Não como uma marca na pele de um animal, de um cavalo, de uma vaca, mas de uma marca espiritual, que é a marca que ele deixou para que nós tenhamos uma vida transformada. Que as nossas atitudes possam ser transformadas e mudadas. Que nós deixemos de viver como a gente viu lá na primeira forma, de sermos convencidos do pecado e de viver uma vida pura, uma vida que agrada a Deus. De vivermos a cada instante as coisas que de fato são as coisas de Deus nas nossas vidas. A gente possa pensar muito na importância disso, tá? E eu queria terminar com mais uma escritura, mas eu queria falar, deixar como um ponto para a gente poder refletir na nossa vida, tá? Como você tem sentido a ação do Espírito Santo em sua vida hoje? Que a gente possa pensar muito nisso hoje, refletir sobre isso. Como nós temos sentido a ação do Espírito Santo em nossas vidas? A gente tem sentido essa leveza a cada dia ou a gente tem ficado muito preocupado? Eu sei que nessa época de pandemia a gente tem ficado muito tempo preso em casa, os nossos cultos têm sido à distância, mas o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser profundo, ele tem que ser um relacionamento que vai agradar a Deus em cada momento, independente de estarmos distantes ou não, porque a gente pode estar distante fisicamente um do outro, mas a gente tem que estar muito perto de Deus e do Espírito dele a cada dia em nossas vidas. Que nossa casa interior seja uma casa arrumada para Deus, que nosso espírito seja edificado a cada instante, que a gente possa agradar a Deus de todas as formas, com um coração inspirado e transformado. E eu queria terminar com uma última escritura, que é uma escritura de Coríntios, tá? Em 2 Coríntios 6, versículos 4 a 6, fala aqui: pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. Essa escritura é uma escritura que me inspira porque fala muito de Paulo. Se a gente for ver Paulo, ele no início da fé dele, qual que era a ação dele? Ele perseguia cristãos, matava cristãos em nome de uma fé que era a fé que ele tinha como judeu, mas que não era a fé verdadeira. Mas um dia ele teve um encontro com Cristo. E qual foi a atitude de Paulo? Ele mudou radicalmente. E aí, aqui a gente já vê muito da nova vida que Paulo vivia como cristão, né? Aí ele fala, olha, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas. Então, de todas as formas que nós podemos nos recomendar como cristãos, a gente tem que buscar. Eu falei 4 formas dela, né? Mas que a gente possa pensar muito nisso. E aí ele fala em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas. Os cristãos do primeiro século, a gente for ver, o final da vida deles, fisicamente, foram muito trágicos, né? Cristo morreu crucificado, Pedro morreu crucificado, outros morreram decapitados e com espada e muitas dificuldades, né? Mas eles tiveram a perseverança, né? E fala o quê? Que eles se mantiveram em pureza, em conhecimento, paciência e bondade, no versículo 6, né? E no Espírito Santo e no amor sincero. Então, Paulo mostrou aqui a importância que de vivermos no Espírito Santo. Que esse Espírito seja, de fato, o Espírito que vai agir em nossas vidas, de todas as maneiras. E isso pode ser o que vai nos edificar no ano de 2021. Se nós tivemos um ano difícil em 2020, que esse ano de 2021 seja, de fato, um ano que vai nos fazer sermos mais transformados e mais espirituais do que nós fomos no passado. Eu, agora, quando eu completar 30 anos,
eu seja muito mais firme e fortalecido do que eu era quando eu comecei no meu primeiro ano na fé cristã. Que a vida de vocês, se vocês têm 5, 10, 20 anos, cada ano que passa, vocês estejam mais fortalecidos na fé cristã, porque é isso que de fato vai trazer a alegria profunda em nossas vidas e vai nos edificar e nos faz sermos de fato homens e mulheres com um espírito que vai agradar a Deus e que vai fazer que sejamos de fato aqueles cristãos que vão mudar de fato a vida das outras pessoas nesse mundo, tá? Eu queria agradecer muito a vocês, tá, por esse tempo, por cada um que pôde participar do culto aqui conosco, que a gente possa ter uma semana incrível, de fato, inspirados por Deus e transformados por todas as coisas que Deus pode fazer em nossas vidas, tanto fisicamente quanto espiritualmente, mas principalmente espiritualmente, porque é o que vai nos levar até Deus a cada instante de nossas vidas, tá? Muito obrigado a todos, tá?